Fala galera do CP2, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Lima e sou professor de Biologia do Campus Engenho Novo 2. E hoje eu vim discutir um tema com vocês. Hoje eu vim falar sobre dinâmica de populações. E os nossos objetivos serão dois. O primeiro de compreender o conceito de potencial biótico. E depois o de identificar e compreender os fatores de resistência ambiental. Vamos nessa! Potencial biótico, por definição conceitual, representa o potencial reprodutivo de uma determinada espécie. E aí, para a gente avaliar bem esse conceito, o interessante é a gente observar uma curva de densidade populacional em função do tempo. Repare nesse padrão de crescimento. Isso define o potencial biótico, isso define o potencial reprodutivo de uma determinada espécie. Repare que nós estamos levando em consideração somente os fatores de acréscimo. Fica fácil a gente compreender a curva de potencial biótico quando a gente pensa em organismos unicelulares, em que a reprodução está representada pela divisão da célula. Então, uma célula dá origem a duas dá origem a 4, 8, 16, 32, 64, 128. Repare que é um crescimento exponencial. Então, a tendência é que essa população cresça indefinidamente, se e somente se estivermos levando em consideração o conceito de potencial biótico. Mas a gente sabe que nenhuma população cresce de acordo com o potencial biótico. Nenhuma população tem uma curva de densidade compatível com essa que a gente esperaria encontrar. Isso porque todo ambiente apresenta o que nós chamamos de capacidade de suporte. Capacidade de suporte é um conceito um tanto quanto abstrato, mas define basicamente o número de indivíduos que o ambiente comporta. Um número de indivíduos que permite que a população se mantenha viável naquela área geográfica. Significa dizer, então, que as populações, no geral, elas crescem inicialmente de acordo com o seu potencial biótico e aí depois elas começam a oscilar em torno da capacidade de suporte do ambiente. Vou te dar um exemplo. Pensa numa população de animais pastadores. Essa população ela cresce em função de uma oferta de alimento. A partir do momento que o alimento se torna escasso, eu tenho uma menor oferta de recursos, o potencial reprodutivo tende a diminuir, a mortalidade começa a exceder a natalidade e aí a tua densidade populacional começa a cair. Nesse momento, o ambiente se recupera, volta a ofertar uma maior quantidade de alimentos e aí a minha população de pastadores volta a crescer. Até que chega um determinado momento que eu consigo atingir o limite máximo do suporte do meu ambiente e aí a ausência de recursos faz com que eu tenha um novo decréscimo, com que a mortalidade exceda a natalidade e aí eu volto a ter uma redução. Repare então que nenhuma população cresce indefinidamente em função do seu potencial biótico. No geral, elas crescem e oscilam em torno da capacidade de suporte do ambiente. Esses fatores que limitam a densidade populacional são exatamente os fatores que nós chamamos de resistência ambiental. Fatores de resistência ambiental são aqueles que limitam o crescimento da população. E esses fatores de resistência ambiental, eles podem ser segmentados em duas categorias. A gente pode falar na existência de fatores intrínsecos ou fatores dependentes da densidade. Repare, o termo apresenta um campo semântico, ele tem uma explicação. Um fator de resistência ambiental dependente da densidade é aquele em que a densidade populacional controla a taxa de crescimento. Então, quem limita o crescimento da população é a própria densidade. Um exemplo de fator intrínseco é a predação. A partir do momento que a minha população se torna muito densa, eu acabo ofertando uma maior quantidade de alimentos para a população de predadores. E aí, naturalmente, eu tenho um aumento na população de predadores, o que leva a uma redução na população de presas. Repare, então, que a presença de um predador é um fator intrínseco, está diretamente relacionado com a densidade populacional, porque somente com o aumento da oferta de presas eu consigo aumentar o número de predadores, limitando, então, o crescimento de uma população. A competição intraespecífica e a competição interespecífica também são fatores dependentes da densidade. Imagine indivíduos de mesma espécie existindo em uma mesma área geográfica. Enquanto existir uma grande oferta de recursos, a competição passa a ser pouco evidente. A partir do momento que a população se torna muito densa, a competição também se torna muito evidente. E aí eu acabo influenciando no crescimento da minha população.
Então a competição intraespecífica é um fator dependente da densidade. É um fator em que a densidade populacional acaba sendo influenciada em que a densidade populacional limita a taxa de crescimento. A competição interespecífica segue o mesmo padrão, mas nesse caso a gente precisa ter a sobreposição de nichos. Lembre-se que indivíduos de espécies diferentes que apresentam o mesmo nicho ecológico competem pelos recursos do ambiente. É o tal do princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Se eu tenho espécies diferentes com o mesmo nicho em populações pouco densas, a probabilidade de eu ter um evento de competição acontecendo é bem menor do que em populações muito densas. Então a competição interespecífica também é um fator dependente da densidade. A densidade populacional vai limitar a taxa de crescimento. E outro fator que se propaga em populações muito densas são as doenças. A partir do momento que a sua população cresce exponencialmente, as doenças se alastram com maior intensidade, isso acaba limitando o crescimento da população. Já os fatores extrínsecos, ou os fatores que são independentes da densidade, são aqueles fatores em que a densidade populacional, em que o tamanho da população não é influenciado pela densidade populacional. São os fatores externos. No geral, a gente costuma dizer que são eventos catastróficos. Nesse caso, a limitação do crescimento não está relacionada com a densidade. A gente fala que são os eventos abióticos e os componentes catastróficos. Pense em um vulcão que entra em erupção. Ele devasta toda uma área florestal. Significa dizer, então, que é um fator externo que acabou limitando o tamanho da população. Não está relacionado ao fato dessa população ser muito ou pouco densa. Foi um evento catastrófico que acabou eliminando grande parte da população. Ou uma variação na salinidade, uma variação na temperatura, ou uma variação no índice pluviométrico. São fatores externos que limitam o crescimento da população e que não estão relacionados com a densidade populacional. Queridos, nesse momento a gente finaliza mais um encontro. Até a próxima. Um beijo!